Oi gente, mais um vídeo aqui no canal bem explicativo para ajudar vocês hoje a entender um pouquinho sobre tintas, a base da tinta, a sua base natural, como a tinta se comporta no seu cabelo e também os tipos de pigmento que existem nas tintas para a gente conseguir aí fazer diferentes tons de ruivo. Para a gente entender um pouquinho sobre as tintas que resultam em um ruivo acobreado, dourado, nude, laranja, a gente precisa entender um pouquinho da mistura desses pigmentos e é uma dúvida muito frequente que vocês me mandam lá no Instagram. Então se você ainda não me segue, segue lá, @derepenteruiva, que eu tô sempre respondendo vocês, tentando ajudar vocês a encontrarem o tom ideal, respondendo todas as dúvidas. Então assim, eu não sou cabeleireira, eu estudei muito pra tentar fazer esse vídeo pra vocês e o que eu passo aqui no meu canal são as minhas experiências, a forma como a tinta se comporta no meu cabelo, o que deu certo e o que deu errado no meu cabelo, mas sobre esse aspecto de misturar aí alguns pigmentos, a gente sabe quais são os pigmentos, quais são as cores, e é isso que eu vou mostrar pra vocês hoje. Pra começar a entender um pouquinho sobre a tinta, a gente precisa saber primeiro qual é a cor natural do seu cabelo. Se ele é preto, se ele é castanho escuro, se ele é loiro, loiro claro, loiro médio, enfim, cada tinta vai se comportar de uma forma em uma base natural, tá bom? Então, primeiro de tudo, você precisa saber, olhar na tabelinha qual é a cor do seu cabelo. Por isso que muitas vezes as pessoas aplicam a tinta e depois falam, nossa, mas não ficou nada a ver com a cor que tava com a caixinha, que decepção. Por isso, gente, a cor natural do seu cabelo vai influenciar automaticamente em quantos tons o seu cabelo vai clarear com aquela tinta, com aquela água oxigenada e também qual vai ser a revelação do pigmento em cima da sua base natural. Se eu estiver falando aqui alguma besteira ou alguma coisa que vocês discordam ou que vocês já estudaram, por favor, comentem aqui embaixo. Vamos, obviamente, manter o respeito, porque eu tô tentando fazer esse vídeo pra ajudar vocês. Realmente estudei, vi vídeo, li artigo pra poder falar isso aqui pra vocês hoje, pra poder tentar de alguma forma ajudar vocês. Mas se tiver alguma coisa diferente, alguma coisa que eu falei errado, vocês vão me desculpar e comentar aqui embaixo qual é a maneira certa de se falar ou de se fazer, tá bom? Combinado? Já aproveita, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificações pra ficar por dentro sempre que sai vídeo, porque a frequência aqui pra testar produto é muito diferente, então eu solto vídeo em diferentes dias da semana. Ativa o sininho e também deixa aquele like no vídeo pra eu saber que eu tô te ajudando e que vocês estão gostando desse tipo de conteúdo. E vamos lá, depois de saber qual que é a base natural do seu cabelo, você vai precisar entender qual que é a base de ruivo que você quer. Você já ouviu alguém falando, ah, é um ruivo base 7, é um ruivo base 8, é um ruivo base 9? São os ruivos mais comuns que a gente tem, base 7, base 8, base 9, mas tem também alguns base 5, base 6, que são um pouco mais escuros, e algumas misturinhas de ruivo com tintas base 11 e 12 para ter um ganho de clareamento. Então vamos lá, para vocês conseguirem entender. Base 1, a primeira base de uma tabelinha de cores é o preto. E a base 12, em algumas tinturas vão só até o 10, em algumas vão até o 12, mas a base 12 seria o loiro mais claro, mais puro, mais sem pigmento e aquele loiro quase branco, sabe? Quase descolorido. É esse o efeito do loiro base 12. Então a gente tem aí uma tabelinha de cores e a base do seu ruivo vai estar aí nessa tabelinha, mas você vai perceber que tem aí tons castanhos, pretos e loiros, mas não tem ruivo nessa tabelinha de cor, porque o ruivo é considerado um loiro claro acobreado, ou um loiro médio acobreado. Por isso que quando a gente fala ruivo base 6, base 7, base 8, base 9, a gente está se referindo exatamente ao tom do seu cabelo, se ele vai ser um castanho médio, se ele vai ser um castanho claro, se ele vai ser um loiro claro, se ele vai ser um loiro claríssimo, é isso que é a base do seu cabelo. Então, quando a gente fala ruivo base tal, a gente está se referindo a essas cores. Definido o tom base que você quer para o seu cabelo, se você quer um ruivo mais fechado ou se você quer um ruivo mais claro, você vai precisar saber se você quer um ruivo muito acobreado, um acobreado intenso, se você quer um ruivo dourado, se você quer um ruivo nude, se você quer um ruivo alaranjado. Existem diversos tons de ruivo e aí a gente vai descobrir os pigmentos que tem aí nas tintas para formar esses tons de ruivo. Esses pigmentos, essas nuances, elas vão do 0 ao 8, sendo que o 0, ele só evidencia a cor base da sua tinta. Então, por exemplo, se você escolher uma tinta 8.0,
vai ser um loiro claro e ponto final. Ele não é um loiro claro dourado, ele não é um loiro claro acobreado, não é um loiro claro acinzentado, é simplesmente um loiro claro que vai se comportar aí na base natural do seu cabelo. Agora, a partir do ponto 1, a gente tem um acréscimo de pigmento, sendo o ponto 1 o acinzentado, o ponto 2, o violeta. Eu tenho uma colinha aqui embaixo, tá, gente? Porque realmente é difícil saber todos. E alguns as ruivas acabam não usando. Por exemplo, o 2, que é o violeta. Então, eu preciso dessa colinha aqui. Sendo o ponto 1 acinzentado, o 2, o violeta, o 3, dourado, que aí as ruivinhas já usam bastante. O 4 é o pigmento cobre. O 5 é o pigmento acaju, que é uma mistura de azul com vermelho. Muita ruivinha gosta desse tom, que é um pouco mais chamativo, um pouco mais pigmentado. E tem também o ponto 6, que é o vermelho, aquele ruivo bem Ariel. O ponto 7, que é um pigmento marrom chocolate. E o ponto 8, que é um pigmento mate, que aí não vai ter tanta utilidade assim pra gente fazer o nosso ruivo em casa, porque necessita um pouco mais de experiência profissional pra gente usar o pigmento 8, pigmento mate. A não ser que ele já venha aí na sua tinta, na composição da tinta. Mas eu mesma nunca usei um pigmento ponto 8 pra misturar numa tinta ruiva. Então vamos lá, os diferentes tipos de pigmentos geram diferentes tons de ruivo. Para isso, pra gente ter um ruivo dourado, por exemplo, a gente precisa ter um pigmento 3 e um pigmento 4 na composição dessa tinta. Por isso a gente vê muita tinta no mercado, por exemplo, a Cadiveu que eu testei aqui, 8.34. E tem diferença aí dessa ordem dos pigmentos? Por que é 8.34 e não 8.43? Sim, tem diferença na ordem do pigmento. O pigmento que vem antes, por exemplo, 8.34. O 3 é o pigmento mais presente na tinta, é o pigmento que vai se sobressair e tá em maior quantidade. O pigmento 4, no caso dessa tinta 8.34, ele tá numa menor quantidade. Então, o pigmento cobre tá em menor quantidade do que o pigmento dourado, sendo assim um ruivo claro, dourado, acobreado. É meio dificinho da gente ir entendendo, mas aos poucos vocês vão se acostumando com os tipos de pigmento, se acostumando com os tipos de misturinha, e vocês vão entender que vocês podem pegar qualquer tinta, seja tinta de farmácia, tinta de perfumaria ou tinta profissional, você vai conseguir fazer diferentes misturinhas, diferentes pigmentos para dar o tom de ruivo aí que você quer. Um outro exemplo muito comum que eu já testei, inclusive aqui no canal, é misturar uma tinta 8.1, que é um loiro claro acinzentado, já que o pigmento 1 é o pigmento cinza. Você pode misturar com a 8.4, e assim a gente vai ter aquela mistura do ruivo doce de leite, que é misturar o pigmento cinza junto com o pigmento cobre. Ele dá uma quebrada no pigmento cobre e fica aí um ruivo doce de leite, um ruivo mais natural. É muito comum a gente fazer o ruivo doce de leite com o pigmento acinzentado, mas não, o seu cabelo não vai ficar cinza, principalmente se você usar, por exemplo, uma tinta 8.44. A repetição do pigmento na numeração da tinta significa que ele tá ali em uma quantidade concentrada, em uma quantidade dobrada. É diferente sim o cobre presente em uma tinta 8.4 do cobre presente em uma tinta 8.44. A 844 tem mais pigmento cobre, então vai intensificar o cobre do seu cabelo. Para isso, a gente tem tintas com cobre intenso, e são os ruivos mais intensos, mais chamativos e mais acesos. E quando a gente tem uma tinta que é, por exemplo, igual a Keune 9.04 que eu testei aqui para vocês, o que isso significa? Significa que a gente vai evidenciar o tom base da tinta, que seria o 9, através do 0, como eu já expliquei para vocês. Então, uma tinta 9.0 seria um loiro muito claro. E o que significa uma tinta 9.04? É um loiro muito claro, evidenciado, mas que tem aí numa menor quantidade um pouquinho de cobre para dar um toque acobreado nessa tinta. Então a gente tem o clareamento da base 9 evidenciado pelo ponto 0, mas a gente tem também um pouquinho de cobre, um toque de cobre nessa tinta. Muita gente consegue brincar aí também com os tons de vermelho, marrom e também dourado para dar certos tons e novos tons, novas nuances de ruivo. Também é muito possível misturar os pigmentos 3, 6 e 7
pra dar um ruivo bem bonito, que vai ter uma nuance, um vermelho no fundo, mas ele vai ser dourado, que vai dar uma pegada natural, e também o marrom, que vai quebrar um pouco do chamativo e do artificial da tinta. Então, por exemplo, a Igora fez algumas tintas na linha da Dusted Rouge, da Royal Takeover, que tinham pigmentos bege, marrom e dourado em grande quantidade na sua formulação, que era para gerar um pigmento mais natural, um pigmento ruivo bem natural e que ficava muito bonito. É realmente uma pena a Dusted Rouge ter saído de linha, porque é aqui um dos vídeos mais procurados e mais assistidos do canal pra gente ter aí um ruivo natural. Então, quando você comprar uma tinta ou quiser fazer uma misturinha que tenha uma pegada mais natural, os pigmentos dourado, que é o ponto 3, o pigmento acinzentado, que é o ponto 1, o pigmento 7, que é o pigmento marrom, e o pigmento 4 misturados vão sempre trazer um efeito mais natural. Eu não tô dizendo que você precisa misturar todos juntos, tá, gente? Pelo amor de Deus, não vai começar a tacar pigmento a rodo na sua tinta, não. Eu tô falando que são pigmentos que, quando misturados com o cobre, eles geram um efeito mais natural. Alguns de ruivo dourado, alguns de ruivo mais alaranjado, alguns de ruivo doce de leite, alguns de ruivo mais avermelhado, se você usar mais quantidade do ponto 6, por exemplo. Agora, vamos lembrar também que cada marca, isso daqui é uma base, né, pra gente escolher a tintura, mas que cada marca tem o seu tipo de pigmento, o seu pigmento pode ter aí uma variaçãozinha na hora de você trocar a tintura. Uma tinta 7.4 de uma marca nem sempre vai ser muito parecida com uma tinta 7.4 de uma outra marca. Então, sempre que você for trocar a sua tinta, não se engane só porque você continua usando uma 7.4, você vai retocar só a sua raiz. Não, senhora, você vai passar no seu cabelo inteirinho, senão você vai me pedir socorro lá no Instagram e vai falar que manchou o cabelo, que a cor tá diferente da raiz e do comprimento. É indicado sempre que você vai ficar ruiva pela primeira vez, você pintar o seu cabelo todo. Se você for loira, você precisa fazer uma pré-pigmentação antes, mas enfim, é indicado que você pinte o seu cabelo todo por de 3 a 4 meses, mais ou menos. Depois disso, você passa a retocar somente a sua raiz, para não ficar danificando à toa o comprimento e pontas do cabelo, tá? Alguns cabelos raramente pigmentam muito bem logo na segunda tintura, e aí você já não tem mais necessidade de passar no cabelo todo. Mas enfim, isso também é uma variação de cabelo para cabelo, mas é uma média aí pra gente se basear, que a gente vai ter que pintar o cabelo todo quando a gente trocar de tinta ou quando a gente ficar ruiva pela primeira vez. Aí vocês vão me perguntar, Amanda, se o pigmento cobre é um pigmento ponto 4, por que que eu uso uma tinta 8.77 na Igora e eu tenho um ruivo acobreado, eu tenho um ruivo alaranjado? Por que que isso acontece? Gente, isso acontece porque a Igora não segue este tipo de numeração. Essa é a numeração universal, mas a Igora é uma das poucas marcas que seguem numerações diferentes. O pigmento cobre na Igora é o pigmento ponto 7 e o pigmento dourado é o pigmento ponto 5. Então ficou aí uma época uma tinta muito famosa que eu acho que também saiu de linha, não me lembro se ela era da Royal Takeover, mas enfim, tinha uma tinta 9.57 da Igora que era um ruivo muito bonito. O 5 da composição quebrava um pouco do cobre e deixava um ruivo um pouco mais natural e bem claro, né? Era uma tinta que a galera gostava bastante porque deixava um ruivo bem natural, com uma pegada dourada, e era um loiro muito claro com dourado e acobreado, então ficava super bonito e super natural. Se eu não me engano, ela saiu de linha, mas enfim, o pigmento dourado da Igora é o 5, o cobre é o 7 e o acinzentado continua sendo o 1. Então, pigmentos úteis da Igora, eu tenho uma colinha aqui na minha mão também que eu vou ler pra vocês, que é o ponto 4, que é o bege, ponto 5 dourado, ponto 6 marrom, ponto 7 cobre, ponto 8 vermelho e ponto 9 violeta. O PH Jean, ele sabe misturar esse ponto 9 nas misturinhas dele, porque ele é um gênio mago dos ruivos, e o negócio fica bonito, viu, gente? Mas fica bonito. Mas assim, eu nunca fiz uma mistura que tenha um ponto 9, não tenho conhecimento suficiente pra isso. Então eu indico vocês, quando for criar aí a sua própria misturinha, seja da Igora ou seja de outra marca, que vocês usem sempre pigmento cinza, dourado, bege. Se a sua intenção é ter um ruivo dourado, se a sua intenção é ter um ruivo nude, que você misture este tipo de pigmento, que é mais fácil de lidar e é também mais fácil de encontrar em outras marcas e em outras tinturas pra gente poder fazer em casa. Deixa as misturas elaboradas para um cabeleireiro, para um colorista que tenha muito conhecimento sobre isso e que vai saber depois também retocar o seu cabelo, né? Não adianta a gente fazer uma mistura super elaborada, super mirabolante, sendo que depois a gente vai ser meio difícil de chegar nela de novo. Então esses pigmentos que eu falei pra vocês aqui
bege, dourado e acinzentado, eles são para um ruivo nude, para ruivo dourado, e são pigmentos fáceis de você encontrar em diversas tintas e que depois você vai conseguir com facilidade chegar no mesmo tom de ruivo na hora de retocar o seu cabelo de novo. As tintas também têm pigmentos em separado. Quando, por exemplo, a gente vê caixinhas e bisnaguinhas de pigmento 0.43, é um mix para você adicionar aí na sua tintura, ou se você quer, por exemplo, pigmento só cobre, eu preciso adicionar cobre na minha mistura porque o meu cabelo não pigmenta e eu quero usar minha tinta 8.4 com mais cobre. O que eu faço? Eu adiciono um mix 0.4, ou eu quero adicionar um mix mais douradinho para dar um tchan no meu ruivo, deixar uma base dourada, aí eu adiciono um mix 0.43, por exemplo, e tem diversas marcas com diversos pigmentos para você adicionar aí na sua tinta. Mas lembre-se que o indicado é sempre usar esse mix, esse pigmento separado da mesma marca da tintura que você está usando, porque você está pintando o seu cabelo na sua casa. Só um cabeleireiro tem aí, vai saber lidar com diferentes marcas, vai saber o que não reage quimicamente para prejudicar o seu cabelo, misturando marcas. O indicado é sempre você fazer o mix da mesma marca que a sua tinta e a tinta também seja da mesma marca que a sua água oxigenada. Muita gente já fez com marcas diferentes, não teve problema, mas a gente nunca sabe como o nosso cabelo vai reagir, então o certo, o indicado é sempre fazer tudo da mesma marca. A gente tem também as super clareadoras que potencializam o poder de clareamento da sua tinta. Então, por exemplo, o meu cabelo é muito escuro e eu tô usando uma tinta 8.4, mas ele nunca vai revelar uma tinta 8.4 de verdade no seu cabelo. Em um cabelo muito escuro, a 8.4 nunca vai se revelar como um loiro muito claro. Então você vai precisar aí de uma ajuda para clarear o seu cabelo. Você pode recorrer a super clareadoras ou você pode recorrer, como a gente falou lá no comecinho do vídeo, a uma tinta 10.0, 11.0 ou 12.0. E eu sempre falo pra vocês, se vocês conseguirem chegar no tom de ruivo ideal sem ter que descolorir, é mais fácil depois de vocês conseguirem manter esse ruivo em casa, tá bom? Um cabelo descolorido acaba dando um pouquinho mais de manutenção do que um cabelo que não foi descolorido com uma shampoozada, um descolorante, um decap color e tudo mais. O assunto super clareadoras, eu vou precisar fazer um vídeo em separado dele, senão esse vídeo vai ficar gigantesco. Esse vídeo já está gigante, já tem muita falação aqui. Então eu vou deixar o vídeo das super clareadoras. Tem super clareadoras sozinhas, super clareadoras que já contém pigmento, como a que eu usei aqui junto com a tintura da TBH. Então esse vídeo de super clareadoras vai vir em breve aí, e em um vídeo separado e bem explicadinho para vocês aprenderem como usar as super clareadoras também. E lembre-se sempre que ela também precisa ser da mesma marca da sua tintura. Bom, gente, esse foi o vídeo, uma tentativa de explicar um pouquinho para vocês sobre os tons, as nuances, as bases, os pigmentos e também a diferença entre eles e as misturinhas possíveis que a gente pode fazer. Deixa o like para eu saber que você gostou desse tipo de conteúdo, para eu trazer mais esse tipo de conteúdo aqui. Me conta aqui embaixo se você já sabia sobre isso, se ficou alguma dúvida, que eu vou responder e tentar ajudar vocês da melhor forma possível. Como eu falei, não sou cabeleireira, mas estou aqui para tentar ajudar vocês aí na saga ruiva e pintando o cabelo em casa. Queria lembrar também que para vocês comprarem aí as suas tinturas, águas oxigenadas, pigmentos e tudo mais, tudo que você precisa para manter o seu ruivo em casa, você pode pesquisar na internet e ver aonde tem o melhor preço e o melhor frete para sua cidade, e usando o Cuponomia você ainda vai ter cupom de desconto em todas as suas compras. Você consegue pesquisar aonde tem o melhor preço e também ver aonde tem o melhor cupom de desconto disponível lá no Cuponomia. Além do cupom, você também vai ter cashback, que é uma porcentagemzinha lá da sua compra que vai voltar para você resgatar diretamente para sua conta bancária sem desconto nenhum. Então, gente, é muito legal. A gente consegue economizar muito dinheiro usando cupons de desconto e cashback. Vale muito a pena. Se cadastra no link que eu tô deixando aqui no box de informação e vocês vão ver como tem diversos cupons de desconto disponíveis para vocês usarem em mais de 2.000 lojas. É isso, gente. Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo de hoje, que eu tenha ajudado. Um beijo e até o próximo vídeo. Hold me close till I get up. Time is